nasceu em berço espírita, veio de outra crença religiosa? Como que foi, no teu caso, o espiritismo? Eu sou de uma família de 8 irmãos, né? E eu venho de um casal, né? Meu pai e minha mãe eram católicos. E o meu pai era aquele católico que todo domingo ia à missa. E assim que os filhos foram chegando, ele fazia esse movimento, né? A minha mãe era católica, mas ela tinha um desconhecimento sobre mediunidade. Então havia um desconhecido nela, que ela não sabia o que era. Então ela escutava vozes, ela via vultos, ela se aproximava de algumas pessoas e chorava. E ela achava que ali era um desequilíbrio dela, né? Então eu lembro muitas vezes, nós pequenos, nós íamos para a igreja e ela pedia para conversar com o padre para ver se ela achava uma resposta para isso. E a busca dela foi tamanha, e na verdade o sofrimento dela, quando você desconhece o que te acontece, você sofre. Até que uma amiga falou: eu acho que você tem mediunidade. E a minha mãe disse assim: mas o que é isso? Ela fala: é alguma coisa que você tem que fazer. Ela também não soube explicar direito. E ela levou a minha mãe para um espaço de Umbanda, né? Foi um centro espírita de Umbanda. E lá, a senhora desse espaço nos atendeu e nos acolheu com muito carinho. Então eu lembro que a minha mãe contou todo o sofrimento para ela e ela falou: você tem mediunidade, filha, e você precisa trabalhar essa mediunidade. E aí ela explicou como é que eram os trabalhos dentro daquele espaço e que ela deveria começar. Então eu lembro que nós não éramos ainda os 7, né? Minha mãe estava no 4º filho e eu lembro... Isso você tinha quantos anos? Eu devia de ter uns 5 anos, porque eu tenho a lembrança da minha mãe pegando o ônibus, segurando no cabide a roupa que ela vestiria à noite, e eu lembro que a gente ficava correndo enquanto aconteciam as atividades, né? Isso durou, Helder, mais ou menos 6 meses. Depois de 6 meses, essa senhora, que era muito acolhedora, chamou a minha mãe e disse assim: os espíritos mandaram informar que a sua missão e a missão dos seus filhos é na Mesa Branca. É minha mãe católica, ela falou: o que é Mesa Branca? É um centro que estuda o kardecismo. Procure no seu bairro, sempre tem um centro de Mesa Branca perto nos bairros, né? E a minha mãe fez isso. A minha mãe era muito obediente em busca de parar de sofrer. E aí no nosso bairro ela encontrou um centro espírita kardecista, e eu lembro da primeira vez que ela entrou com os filhos, e era evangelização espírita. E aí ela fez a nossa matrícula, então isso é muito nítido em mim. E ela fez a nossa matrícula e eles disseram: no sábado são as crianças e você vai vir toda terça-feira estudar. Ali começa um novo tempo para nós, porque a minha mãe sofria sem saber o que acontecia. E a gente começa também a gostar daquele movimento. Alguns anos depois a gente muda para Santos, a família toda, e quando ela chega em Santos, ela procura uma casa espírita, porque ela tinha medo de voltar a sofrer, né? E assim nos indicaram uma casa que é muito